Sabe aquelas cenas de filme de espionagem? Onde o herói chega num lugar super secreto e uma câmera escaneia o rosto dele antes de abrir a porta? Ou quando o time de vigilância consegue encontrar um vilão no meio de uma multidão só analisando as imagens de segurança? Pois é, essa tecnologia, que parecia coisa de Hollywood, já está entre nós, mais perto do que você imagina. As câmeras de segurança inteligentes são os novos espiões do mundo real. Elas não só gravam o que acontece, mas também entendem, analisam e até tomam decisões. É como ter um agente secreto, pequeno e discreto, vigiando sua casa ou sua empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma capacidade de observação que vai muito além da nossa. Mas como funciona essa mágica toda? O que transforma uma simples câmera, que só filma, em um dispositivo inteligente que pode reconhecer seu rosto, diferenciar seu cachorro de um entregador e até te avisar se alguém estranho está rondando a sua propriedade? A resposta está numa combinação incrível de hardware de ponta e software super avançado. É uma mistura de engenharia precisa com o poder da inteligência artificial. Estamos falando de um pequeno aparelho que carrega dentro de si uma tecnologia que, há poucos anos, precisaria de um computador gigante para funcionar. Prepare-se, porque vamos desmontar um desses espiões eletrônicos e descobrir todos os seus segredos. Pense nessas câmeras como guardiões silenciosos. Elas estão nos postes das ruas, nas fachadas das lojas, nos corredores dos shoppings e até na porta da sua casa. Antes, o trabalho de um segurança era assistir a dezenas de telas, tentando não piscar para não perder nada. Era uma tarefa cansativa e, convenhamos, muito fácil de falhar. Agora, as câmeras fazem o trabalho pesado. Elas são os olhos que nunca se cansam, que analisam cada pixel de cada imagem em busca de algo fora do comum. E o mais impressionante é que elas aprendem. Quanto mais elas veem, mais inteligentes elas ficam, tornando a nossa segurança cada vez mais proativa e menos reativa. Nesta jornada, vamos explorar cada detalhe que compõe esses dispositivos fantásticos. Desde a casca protetora que aguenta sol e chuva, passando pelos seus olhos digitais que enxergam no escuro, até chegar ao seu cérebro eletrônico, que é onde a verdadeira inteligência mora. Vamos entender como elas são treinadas para reconhecer rostos com uma precisão assustadora e como conseguem se mover e dar zoom para não perder nenhum detalhe. É uma viagem pelo mundo da tecnologia que está mudando a forma como a gente vive e se protege. Então, se ajeita aí, porque a investigação sobre os espiões do mundo real está só começando. Quando você olha para uma câmera de segurança inteligente, a primeira coisa que nota é o seu design externo. E isso não é por acaso. Os engenheiros pensam muito em como ela vai se parecer e, principalmente, em como ela vai aguentar o tranco. Muitas dessas câmeras são feitas para ficar ao ar livre, enfrentando chuva, poeira, calor extremo e até tentativas de vandalismo. Por isso, elas geralmente têm um corpo de metal ou plástico ultra resistente, com certificações de proteção, como a IP67, que garantem que nada vai entrar ali e estragar os componentes eletrônicos. O design também pode ser pensado para ser discreto, quase invisível, se misturando ao ambiente para não chamar a atenção. Outras vezes, o objetivo é o contrário: ser bem visível para inibir qualquer pessoa mal intencionada. Mas o verdadeiro segredo não está do lado de fora, e sim do lado de dentro. Se a gente pudesse abrir uma dessas câmeras, encontraríamos o seu coração, o sensor de imagem. Na maioria dos modelos modernos, esse sensor é do tipo CMOS, que significa semicondutor de óxido de metal complementar. Pense no sensor CMOS como a retina do olho da câmera. É ele que captura a luz que passa pela lente e a transforma em sinais elétricos, que depois viram a imagem que você vê no seu celular. A qualidade desse sensor é fundamental.
Sensores de alta resolução conseguem capturar imagens com muito mais detalhes, o que é crucial para, por exemplo, identificar a placa de um carro ou os traços de um rosto, mesmo à distância. Essa transformação de luz em dados digitais é um processo fascinante. Cada sensor CMOS é composto por milhões de pixels minúsculos. Cada pixel é como um pequeno balde que coleta fótons, as partículas de luz. Quando a luz atinge um pixel, ele gera uma pequena carga elétrica. Quanto mais luz, maior a carga. O processador da câmera então lê a carga de cada um desses milhões de pixels e monta o quebra-cabeça, formando uma imagem digital completa. É por isso que falamos em megapixels. Uma câmera de 4 megapixels tem um sensor com cerca de 4 milhões desses baldinhos de luz, capturando uma imagem cheia de detalhes e cores nítidas. Então, da próxima vez que você vir uma câmera de segurança, lembre-se que ela é muito mais do que uma caixinha com uma lente. Por fora, ela é uma fortaleza projetada para resistir aos elementos e cumprir seu papel, seja ele discreto ou intimidador. E por dentro, ela guarda um componente tecnológico super delicado e poderoso, o sensor de imagem, que funciona como um olho digital incrivelmente preciso. É essa combinação de um corpo robusto com um coração sensível que dá o primeiro passo para transformar um simples aparelho de filmagem em um verdadeiro espião inteligente. Se o sensor de imagem é o coração da câmera, o chip de processamento embarcado é, sem dúvida, o cérebro. É aqui que a mágica acontece. Antigamente, as câmeras de segurança apenas capturavam as imagens e as enviavam para um gravador central, onde ficavam armazenadas. Qualquer análise tinha que ser feita depois, por uma pessoa. Hoje, as câmeras inteligentes têm seu próprio processador poderoso, um verdadeiro mini-computador dedicado a analisar as imagens em tempo real, ali mesmo, dentro da câmera. Esse conceito é chamado de processamento de borda, ou Edge Computing, porque a inteligência está na borda da rede, e não em um servidor distante. Isso torna tudo muito mais rápido e eficiente. É nesse chip que rodam os algoritmos de inteligência artificial, especialmente o machine learning, ou aprendizado de máquina. Funciona assim: em vez de programar a câmera com regras fixas do tipo, se você vir um movimento, grave, os engenheiros ensinam a câmera usando milhares e milhares de exemplos. Eles mostram para a IA incontáveis imagens de pessoas, carros, animais, pacotes, e dizem a ela o que é cada coisa. Com o tempo, a IA começa a reconhecer os padrões sozinha. Ela aprende a diferenciar o balançar de uma árvore com o vento de uma pessoa andando, o que evita um monte de alarmes falsos e notificações inúteis no seu celular. Para conseguir esse nível de aprendizado, as câmeras utilizam algo chamado redes neurais. Como o nome sugere, elas são inspiradas no funcionamento do cérebro humano. Uma rede neural é composta por camadas de neurônios artificiais, todos conectados entre si. Quando a câmera captura uma imagem, essa imagem é quebrada em pequenos pedaços de informação que entram na primeira camada da rede. Cada camada processa essa informação, procura por padrões específicos, como linhas, curvas, texturas, e passa o resultado para a camada seguinte. Ao final do processo, depois de passar por várias camadas, a rede neural consegue decidir se aquela imagem contém um rosto, um carro ou apenas uma sombra passando. Esse cérebro eletrônico não para de trabalhar. A cada segundo, o chip de processamento analisa dezenas de quadros de vídeo, executando esses complexos algoritmos de IA. Ele é projetado para fazer tudo isso consumindo o mínimo de energia possível e sem superaquecer, o que é um desafio de engenharia e tanto. Portanto, a verdadeira inteligência da câmera não está na lente ou na carcaça, mas nesse poderoso chip que age como um cérebro, constantemente observando, analisando e aprendendo com o mundo ao seu redor. Ele é o responsável por transformar um fluxo de vídeo passivo em informações úteis e acionáveis.
Agora que já entendemos que a câmera tem um cérebro, vamos ver uma das suas habilidades mais impressionantes, o reconhecimento facial. Isso vai muito além de simplesmente detectar que existe um rosto na imagem. A câmera consegue identificar quem é aquela pessoa. O processo começa quando a IA, rodando no chip, analisa o vídeo e encontra um padrão que se parece com um rosto. Assim que um rosto é detectado, o software entra em ação para criar uma espécie de impressão digital facial. Ele não guarda uma foto do seu rosto, o que seria um problema de privacidade e ocuparia muito espaço. Em vez disso, ele faz um mapeamento matemático. O algoritmo de reconhecimento facial identifica dezenas de pontos-chave no rosto, conhecidos como pontos nodais. Pense na distância entre seus olhos, na largura do seu nariz, no formato da sua maçã do rosto, na curva da sua mandíbula e no contorno dos seus lábios. São dezenas de medidas como essas. O software mede com precisão milimétrica todas essas distâncias e proporções. Cada rosto humano tem uma combinação única dessas medidas, como uma impressão digital. Essa coleção de medidas é então transformada em uma sequência numérica, uma espécie de código matemático chamado de vetor facial. É esse código, e não a sua foto, que é armazenado. Quando a câmera vê um rosto novamente, ela repete o processo em tempo real. Detecta o rosto, mapeia os pontos nodais e cria um novo vetor facial. Em seguida, ela compara esse novo código matemático com os códigos que estão armazenados em sua memória ou em um banco de dados seguro. Se o novo código corresponder a um código já salvo, com uma alta porcentagem de semelhança, a câmera reconhece a pessoa. É assim que ela pode te dar as boas-vindas quando você chega em casa, ou alertar sobre a presença de um desconhecido. O processo todo leva apenas uma fração de segundo. O mais incrível é que as redes neurais mais avançadas são treinadas para lidar com variações. Elas aprendem a te reconhecer mesmo que você esteja usando óculos, tenha deixado a barba crescer, mudado o penteado, ou esteja sendo visto de um ângulo diferente. A IA é treinada com milhões de fotos de rostos em diferentes condições de iluminação, ângulos e com diversos acessórios. Isso torna o sistema robusto e confiável na maioria das situações. O reconhecimento facial é, portanto, uma aplicação espetacular de matemática e inteligência artificial, transformando as características únicas do nosso rosto em dados que um computador pode entender e comparar instantaneamente. Uma câmera inteligente precisa ter olhos poderosos para alimentar seu cérebro com boas informações. E os olhos de uma câmera são suas lentes. Muitos modelos avançados não usam lentes fixas, mas sim lentes varifocais. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. São lentes com zoom ajustável. Isso dá uma flexibilidade enorme na instalação. O técnico pode ajustar o campo de visão perfeitamente para cobrir exatamente a área de interesse, seja um portão de entrada distante ou um corredor estreito. Em vez de uma visão fixa, a lente varifocal permite fechar o foco em um ponto específico ou abrir para ter uma visão mais panorâmica. Tudo isso sem perder a qualidade da imagem, diferente do zoom digital que apenas estica os pixels. Mas e quando o sol se põe? É aí que outra tecnologia incrível entra em cena: a visão noturna. A maioria das câmeras inteligentes consegue enxergar na escuridão total graças aos sensores infravermelhos. Ao redor da lente principal, você geralmente vê uma série de pequenas luzes de LED. Só que esses não são LEDs comuns. Eles emitem luz infravermelha, que é invisível para o olho humano, mas perfeitamente visível para o sensor CMOS da câmera. É como se a câmera tivesse sua própria lanterna secreta. Ela ilumina o ambiente com essa luz invisível, e o sensor capta o reflexo, gerando uma imagem nítida em preto e branco. A qualidade da visão noturna depende da potência desses LEDs infravermelhos. Câmeras mais potentes conseguem iluminar e enxergar a dezenas de metros de distância
na escuridão completa. Além disso, as câmeras precisam fazer uma calibração óptica constante. Elas possuem um filtro mecânico na frente do sensor. Durante o dia, esse filtro, chamado de filtro de corte de infravermelho, bloqueia a luz infravermelha, para que as cores da imagem fiquem naturais e vibrantes. Quando a luminosidade cai, um sensor de luz detecta a escuridão e a câmera faz um pequeno clique. Esse é o som do filtro sendo removido mecanicamente, permitindo que a luz infravermelha dos LEDs chegue ao sensor e ative a visão noturna. Juntando tudo isso, temos uma câmera com uma capacidade de visão sobre-humana. As lentes varifocais permitem um enquadramento perfeito e zoom óptico de alta qualidade, como os olhos de uma águia focando em sua presa. Os sensores infravermelhos e o filtro de corte dão a ela a habilidade de uma coruja, enxergando com clareza na mais completa escuridão. Essa combinação de ópticas avançadas garante que o cérebro da câmera, a sua IA, receba imagens de alta qualidade para analisar, não importa a hora do dia ou a distância do alvo. Você já parou para pensar em como uma câmera de segurança inteligente é fabricada? É um processo que mistura a automação de alta tecnologia com testes de qualidade extremamente rigorosos. Tudo começa com a fabricação da placa de circuito impresso, a PCB, que é a espinha dorsal da câmera. Robôs de alta precisão pegam componentes minúsculos, como o chip de processamento, os módulos de memória e os conectores, e os soldam na placa com uma exatidão que seria impossível para um ser humano. Cada placa passa por uma inspeção óptica automatizada, onde outra máquina verifica se cada ponto de solda está perfeito. Depois que a placa principal está pronta, começa a montagem. Em uma linha de produção limpa e organizada, os componentes são unidos. O sensor de imagem CMOS é cuidadosamente instalado e alinhado com a montagem da lente. Os LEDs infravermelhos são posicionados ao redor da lente. Os motores PTZ, que dão à câmera a capacidade de se mover para os lados, para cima e para baixo, e de dar zoom, são integrados ao chassi. Esses motores precisam ser precisos e silenciosos para que a câmera possa rastrear um objeto em movimento de forma suave. Cada peça é encaixada em seu devido lugar, culminando no fechamento do corpo externo resistente. Uma vez montada, a câmera ainda não está pronta. Agora vem a fase mais crítica: os testes. Cada câmera passa por uma bateria de testes de qualidade para garantir que tudo está funcionando perfeitamente. Ela é colocada em uma câmara climática que simula temperaturas extremas, de um calor desértico a um frio congelante, para testar sua resistência. Ela é submetida a testes de vibração para garantir que aguentará o dia a dia. A qualidade da imagem é testada em diferentes condições de iluminação. A visão noturna é ativada e verificada, e o reconhecimento facial é calibrado. Os motores PTZ são testados para garantir que se movem com precisão e sem falhas. Apenas as câmeras que passam 100% em todos esses testes recebem a aprovação final. O firmware, que é o software base da câmera, é instalado, e ela é embalada junto com seus acessórios, como fontes de alimentação e manuais. Todo esse processo, desde a soldagem do primeiro componente até o fechamento da caixa, garante que o dispositivo que chega à sua casa ou empresa seja confiável, durável e funcione exatamente como prometido. É a garantia de que o seu espião particular foi construído com os mais altos padrões de qualidade, pronto para começar a sua vigília. Uma câmera de segurança inteligente moderna não é um produto finalizado quando sai da caixa. Na verdade, ela é apenas o começo. A verdadeira força de muitas dessas câmeras vem da sua integração com a nuvem. Pense na nuvem como uma extensão ilimitada do cérebro da câmera. Enquanto o processamento local, na borda, cuida das tarefas imediatas, como detectar movimento e reconhecer um rosto, a nuvem oferece superpoderes. Ela permite o armazenamento seguro e de longo prazo das suas gravações, acessíveis de qualquer lugar do mundo
através do seu smartphone. Você não precisa mais se preocupar com um ladrão roubando o gravador, porque as imagens importantes já estão salvas em um lugar seguro. Mas a integração com a nuvem vai muito além do simples armazenamento. É através dela que a mágica da evolução contínua acontece. Os engenheiros e desenvolvedores da empresa fabricante estão constantemente trabalhando para melhorar os algoritmos de inteligência artificial. Eles usam dados anônimos de milhares de câmeras para treinar redes neurais ainda mais inteligentes e precisas. Quando eles desenvolvem uma nova funcionalidade, como a capacidade de diferenciar um carro de uma bicicleta, ou melhoram a precisão do reconhecimento facial, eles não precisam que você compre uma câmera nova. Eles simplesmente enviam uma atualização de firmware pela internet. Sua câmera, conectada à internet, baixa e instala essa atualização automaticamente, geralmente durante a noite para não te atrapalhar. De um dia para o outro, sua câmera pode se tornar mais inteligente, ganhar novos recursos e ficar mais segura contra ameaças cibernéticas. Isso significa que o dispositivo que você comprou hoje pode ser significativamente melhor daqui a um ano, sem que você precise fazer absolutamente nada. É um sistema vivo, que evolui e se adapta. É também na nuvem que a segurança dos seus dados é tratada com seriedade. As imagens são criptografadas tanto na transmissão quanto no armazenamento, usando os mesmos padrões de segurança que os bancos usam, para garantir que só você tenha acesso a elas. No final das contas, uma câmera de segurança inteligente é mais do que um aparelho, é um serviço. É um ecossistema completo que combina hardware de ponta na sua casa com software poderoso na nuvem. Ela é um vigilante que não só vê o que está acontecendo agora, mas que também aprende com o passado e se prepara para o futuro, ficando mais esperto a cada dia. A tecnologia que parecia ficção científica está aqui, evoluindo constantemente para nos deixar mais seguros e conectados. E aí, curtiu desvendar os segredos desses espiões do mundo real? Se você gostou, não esquece de seguir nosso canal para mais mergulhos fascinantes no mundo da tecnologia.